A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs, amém? Vamos todos ficar de pé. Abram as vossas Bíblias ou só me acompanhem. 2 Coríntios 13, versículo 13. 2 Coríntios 13, versículo 13. Fiquem atentos, pois na palavra introdutória, a nossa irmã leu sobre ouvir, dar ouvidos às leis do Senhor, a palavra de Deus, não é isso? Sim. Então, fiquem atentos, que o coração de vocês estejam aberto a esta mensagem que Deus vai falar poderosamente. Hoje é o primeiro elo da campanha A Chave da Vitória. Diga, primeiro elo da campanha. Diga assim bem forte e animado. Primeiro elo da campanha A Chave da Vitória. Oh, glória a Deus, aleluia. E nós vamos, nesse primeiro elo, falar sobre a experiência com o Espírito Santo. Diga, a experiência com o Espírito Santo. Em nossas campanhas, não trabalhamos com superstições e nem com coisas que se referem a charlatões e nem com engano e nem com objetos, a não ser a unção, que é algo que a Bíblia nos proporciona, não é verdade? A ceia do Senhor. Mas nós não utilizamos algo que se refere à superstição para promover a fé. Em nossas campanhas, nós trabalhamos com a palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus. Em nossas campanhas, não tem amuleto, coisas que você vai carregar te dando sentido de sorte ou de fé. Em nossas campanhas, nós trabalhamos com a Bíblia Sagrada. Diga, a Bíblia Sagrada. E se você estiver atento em nossas campanhas, em todos os elos você vai receber a voz de Deus te dando orientação para você vencer. Diga, a voz de Deus vai me dar orientação para me vencer. Aleluia. E hoje, no primeiro elo da campanha Chave da Vitória, vamos falar sobre a experiência com o Espírito Santo. O que é experiência com o Espírito Santo? Intimidade, irmão Marcos, com o Espírito Santo. Assim como você tem intimidade com a sua mãe, assim como você tem intimidade com a sua esposa, assim como você tem intimidade com os seus irmãos, assim como eu tenho intimidade com a minha esposa, com a minha digníssima esposa, com as minhas filhas e filhos, né? Nós precisamos ter uma intimidade com o Espírito Santo. E muitas das vezes nos falta essa intimidade com o Espírito Santo, em conhecer o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele não é uma pomba, ele não é o azeite. A pomba é um símbolo, simplesmente um símbolo do Espírito Santo, porque quando
Jesus se batizou, o Espírito Santo veio em forma de pomba. Não quer dizer que ele é uma pomba, quer dizer que ele veio em forma de... Foi uma maneira do escritor explicar a visão que ele teve quando ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. Mas o Espírito Santo, ele não é uma pomba. Irmã Angélica, ele não é um azeite. Irmão Luiz, ele não é água. Ele não é fogo. Isso tudo são símbolos. O Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Minha querida irmã, ele é uma pessoa invisível, mas ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Ele se entristece quando nós fazemos algo errado e não nos arrependemos. O Espírito Santo chora quando saímos do caminho do Senhor para outro caminho que vai provocar o pecado em nossas vidas. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. O Espírito Santo, ele intercede por nós, ele ora, ele suplica ao Pai por nós. O Espírito Santo, ele é Deus. A palavra Deus tem um sentido triuno. Diga, Deus triuno. Um só Deus, que se manifesta em três pessoas. O Pai, o Criador, o Filho, o Redentor. O Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado. Oh, glória a Deus! O Espírito Santo, ele é responsável de nos convencer do pecado. Ele é responsável e nos ajuda a nós arrependermos, e não só arrependermos, como deixarmos o pecado. O Espírito Santo, ele mora dentro do crente. Ele vive dentro de nós. O Espírito Santo, ele se alegra quando nós agradamos a Deus. O Espírito Santo, ele sofre conosco quando estamos passando luta, por dificuldade. O Espírito Santo, ele sofre junto conosco. O Espírito Santo, ele se decepciona quando nós viramos as costas para Deus. O Espírito Santo, ele é responsável por estarmos aqui essa noite. O Espírito Santo é responsável por esse ministério existir. Ele me convenceu a estar aqui. O Espírito Santo é responsável por cada irmão e irmã que está aqui nessa noite. Ele te convenceu, irmão Luiz, a estar aqui essa noite. Ele quem preparou para você estar aqui essa noite. O Espírito Santo é responsável pela nossa irmã aqui essa noite. Eu via uma aliança nas tuas mãos, minha querida irmã. Essa aliança brilhava muito e ao mesmo tempo era fogo essa aliança. Deus tem algo para a senhora profundo. Bom, mas continuando a mensagem, diga, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele nos ama. E ele fica
quando nós o amamos também. Todos os dias nós recebemos mensagem e mandamos também mensagem. Bom dia, irmão Marcos. Bom dia, irmã Mariana. Bom dia, irmão Luiz. E vocês também mandam mensagem para alguém, não é assim? E quantas vezes nós esquecemos de levantar, abrir a janela da nossa casa, ou quando saímos na porta, esquecemos de colocar a mão em nosso coração, ou esquecemos de olhar para o céu e dizer: bom dia, meu querido Espírito Santo. Bom dia, meu querido amigo Espírito Santo. Bom dia. Obrigado por estar comigo nesse dia. Obrigado por eu ter levantado, por eu ter acordado. Obrigado por respirar. Obrigado por estar vivo. Obrigado por mais esta semana. Nós esquecemos de dar um bom dia para o Espírito Santo. Esquecemos de dar uma boa tarde para o Espírito Santo. Esquecemos de dar uma boa noite para o Espírito Santo. Esquecemos até quem é o Espírito Santo. É tanta simbologia, irmã Angélica, sobre o Espírito Santo, que nós esquecemos quem realmente ele é. É tanto símbolo. Pomba, água, azeite. Não é tantas campanhas que tem por aí, irmão Marcos, assim? Né? Com tanta simbologia, que nós esquecemos quem ele é. E acabamos achando que ele é realmente uma pomba, um copo de água, um copo de azeite, um fogo quando queimamos o pedido de oração. Em nossa memória fica a simbologia que nos faz esquecer, irmão Luiz, quem ele realmente é. Uma pessoa maravilhosa, um Deus todo-poderoso que habita dentro de nós e nos convence do pecado e nos dá força para todos os dias seguirmos a vida com propósito e com graça. Então vamos ler 2 Coríntios 13. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Intimidade com o Espírito Santo. E acabamos de ler aqui a bênção apostólica. Olha como começa a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo. Diga, a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo. Sem essa graça não somos nada. Não somos ninguém. Sem a salvação em Cristo, somos perdidos. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo, a salvação em nós, pelo sacrifício de Cristo, e o amor de Deus, Pai, que enviou o seu Filho para nos salvar. Aí vem, e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos, com todos vós. Aí tem um ponto final. E depois diz, amém. Que significa o quê? Eu concordo. Sem o Espírito Santo, nós não temos conhecimento de Cristo. Não temos o conhecimento do Pai. Não temos o conhecimento da eternidade. Sem o Espírito Santo, se anularmos o Espírito Santo, irmãos, nós não somos nada. Existe
Existe uma seita aí chamada Testemunhas de Jeová. E eles dizem por aí que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Eles dizem o quê? Que o Espírito Santo é uma força ativa. Fica batendo de porta em porta, dizendo que o Espírito Santo é uma força ativa. Quando eles chegam até a nós, eles não falam isso. Mas para quem conhece a doutrina deles, quando vai se aprofundando, eles anulam o Espírito Santo. Não existe salvação sem o Espírito Santo. Não tem conhecimento da palavra sem o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o autor da Bíblia. Ele instruiu 40 escritores para escrever a Bíblia. Mas ele é o autor. Ele que inspirou a palavra de Deus. Ele não é uma força ativa. Ele é Deus. Quantos concordam? Diga amém. Amém. Ele é uma pessoa. Quantos concordam? Diga amém. Amém. Ele tem sentimento. Se você concorda, diz amém. Amém. Não podemos vê-lo, mas podemos sentir. Irmão, quando a gente sente o Espírito Santo, a gente chora. A gente chora de alegria. A gente sente um amor imenso no coração. Nós temos uma vida transformada. Quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, irmãos, nós sentimos a paz. Quantas vezes nós conseguimos sentir paz em grandes tribulações? Existem pessoas agora, crentes, cristãos, salvos, passando por grande tribulação e ainda assim tem paz. Estão com o filho nas drogas, mas ainda assim tem paz. Existem filhos que estão vendo o sofrimento dos pais no alcoolismo, mas ainda assim tem paz. Existem pessoas que estão sofrendo com enfermidade, mas ainda assim tem paz, porque tem o Espírito Santo dentro de si. O Espírito Santo é a comunhão que nós temos com Jesus e com o Pai. Oh, glória a Deus! A palavra Deus, ela é composta por 3 pessoas. Diga o Pai. O Pai tem nome, tá, irmãos? Quem conhece o nome de Deus? Em hebraico é Yahvé. Nós conhecemos como Jeová. O Filho. O nome do Filho em hebraico é Yeshua. Jesus. E o Espírito Santo também tem nome. Consolador. Está vendo? Diga, o meu Deus é um Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. É um só. Não dá para anular o Espírito Santo, irmãos. Diga, Espírito Santo, eu te amo. Eu te adoro. Agora, vamos agradecer o Espírito Santo dizendo assim: obrigado, Espírito Santo, por ter me feito conhecer Jesus Cristo.
Obrigado, Espírito Santo, Obrigado, Espírito por Santo. ter me ajudado a me arrepender Me arrependo dos meus pecados. dos meus pecados. Diga, obrigado, Espírito Santo, Obrigado, Espírito Santo, por me ajudar por me ajudar a perdoar a perdoar quem me fez mal. quem me fez mal. Agora diga, obrigado, Espírito Santo, Obrigado, Espírito por ter tirado por ter do tirado meu coração Meu o coração, rancor, o rancor, o ódio, o ódio, a mágoa, a a decepção, a a decepção, tristeza. a tristeza. Muitos podem aplaudir o Espírito Santo bem forte. Bem forte. O Espírito Santo merece aplausos. Ele merece aplausos. Ele é maravilhoso. Ele é a comunhão que temos com Jesus, que temos com o Pai, aleluia, que temos um com os outros, irmãos. Nós amamos uns aos outros. Porque o Espírito Santo, irmão Marcos, coloca esse amor no nosso coração. O Espírito Santo pôs amor no seu coração pela minha vida. Quantos lugares eu passei e você esteve lá? Nunca esqueceu de mim. Nunca deixou de congregar num lugar onde eu estava pastoreando. Aqui em Figueira. Quantos anos? Sabe quem fez isso? O Espírito Santo pôs amor no seu coração. Aleluia. Ai de nós, irmãos, se o Espírito Santo não colocasse amor no coração das pessoas, por nós. Eu passei por um momento difícil, irmãos. Difícil. Tenho 31 anos de convertido. Mas o ano passado, minha querida irmã, quem está me escutando, eu passei por um momento mais difícil da minha vida. Eu perdi a fé. Fiquei em depressão. Fiquei amargurado. Achei que Deus tinha me abandonado. Parei de agradar a Deus. Parei de orar. Só pensava na morte. Perdi meu ministério. Perdi meu emprego. Perdi minha vida espiritual. Quase perdi a vida. Num tombo que eu levei dentro do banheiro. E eu pensei, acabou! Acabou a minha vida, acabou tudo! Achei até que eu ia perder minha salvação. Me senti sozinho. Sabe quando a gente se sente sozinho? Me senti sozinho. Deus estava em silêncio. Eu perguntava para Deus: por que, Senhor, tu permitiu eu passar por isso? Por que o Senhor não tirou minha vida antes? Onde tu
só vejo letras. A Bíblia, irmãos, seu Espírito Santo, é só letra. Para ela ser a voz de Deus, nós temos que ter o Espírito Santo para entender. E eu fiquei isolado, mas minha família ficou orando por mim. Até que um dia, Deus enviou um pastor na minha casa. E aquele pastor disse para mim: homem, chegou a hora de você voltar. Aleluia. O rei manda te chamar. E esse pastor chama Pastor Edson. E Deus usou a vida dele. Irmão Marcos, como é que eu tivesse aqui hoje? Quando ele pôs a mão sobre a minha cabeça e começou a orar, eu senti o Espírito Santo voltando para mim, dentro de mim. Aí eu entendia aquela passagem que Davi disse: não retire de mim, Senhor, do teu Espírito. Aleluia. Você pode ter emprego, pode ter casa, pode ter carro, pode ter dinheiro, você pode ter tudo, mas se não tiver o Espírito Santo, não tem nada. Tudo pode estar funcionando, minha querida. Tudo pode estar funcionando na nossa vida. Emprego, saúde, moradia, comida, água. Mas se não tiver o Espírito Santo, a gente só sente um vazio dentro da gente. Existe um filósofo que uma vez disse, não sei o nome dele, mas ele fez uma pesquisa porque muitos jovens se suicidavam, porque muitas pessoas inteligentes, pessoas bem de vida, bem de situação, se suicidavam tanto. Aí ele chegou a uma conclusão. Sabe qual foi a conclusão que ele chegou, Maria Clara? Evangélica. A conclusão que ele chegou foi: existe no ser humano um buraco do tamanho de Deus. Existe no ser humano um buraco do tamanho de Deus. Ou seja, só Deus pode preencher o vazio que existe em nós. E quando Deus não preenche, quando não damos liberdade para Deus preencher esse vazio, nós levamos uma vida vazia. Podemos ter tudo, mas não temos nada. Se o Espírito Santo, irmão Marcos, não estiver em nós, irmão Luiz, se o Espírito Santo não estiver em nós, nada importa. O Espírito Santo é a nossa luz, a nossa comunhão com Deus. É o nosso amor legítimo e verdadeiro. É aquele que nos dá conexão com o céu. As nossas orações só chegam no céu porque o Espírito Santo leva ela. E ele arruma ela para chegar lá direitinho. Porque a gente não sabe nem pedir, nem sabe orar. Mas o Espírito Santo leva nossas orações do jeito que ela tem que chegar lá no céu, para Deus nos ouvir. É Ele! Quantas vezes nós esquecemos do Espírito Santo? Não tem uma música que diz: eu navegarei. Parece que é até o fundo, né? Ao Deus que me amou
Espírito, Espírito Santo de Deus. Quem está recebendo, diga glória a Deus. Diga, o Espírito Santo está em mim. Vamos falar sobre 7 pontos importantes do Espírito Santo. Diga 7 pontos importantes do Espírito Santo. Primeira pessoa vai ler para mim, João 14, 26. Se aproxima da nossa câmera para os nossos ouvintes poderem ouvir. Mais pertinho. Aí, glória a Deus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Olha, desde novo, mais alto. Pode ler. De novo. Pode. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo é a nossa memória. Digo, o Espírito Santo é a minha memória. É Ele que nos faz lembrar de todas as coisas que aprendemos dentro da palavra. É Ele que nos faz lembrar de Jesus todos os dias. É Ele que nos lembra de orar. É Ele que nos lembra de jejuar. É Ele que nos lembra de consagrar. É Ele que nos lembra de ouvir um louvor. É Ele que nos lembra do dia do culto. É Ele que nos lembra do dia da campanha. É Ele que nos lembra do compromisso que temos com Deus. É Ele que nos lembra que tem uma morada eterna nos esperando. É Ele que nos lembra que estamos nesse mundo de passagem. Somos passageiros aqui e não eternos aqui. É Ele que nos lembra que não somos imortais nesse mundo, mas que tem um céu de glória nos esperando. É Ele que nos lembra do dia da Santa Ceia. É Ele que nos lembra do dia que batizamos e entregamos nossa vida para Jesus. Ele é a memória do crente. É Ele que nos lembra do compromisso que temos um com o outro, do compromisso que temos na casa de Deus. É Ele que nos lembra da nossa identidade, quem somos em Cristo. É Ele que lembra você quem você é agora, salvo em Jesus Cristo. A Bíblia diz: não lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas, porque tudo se fez novo. O Espírito Santo não se importa com o seu passado sujo. Ele te lembra que você se arrependeu e que você é uma nova pessoa na presença de Deus. O mundo pode te julgar, as pessoas podem te julgar, as pessoas podem lembrar do seu passado, mas o Espírito Santo, ele te lembra quem você é. Um homem de Deus e uma mulher de Deus, digo, o Espírito Santo é a minha memória. Ele me faz lembrar quem eu sou na presença de Deus. É Ele que me dá o conhecimento, a revelação da palavra. Oh, glória a Deus, aleluia! Glória a Jesus. Você pode não saber ler, você pode não saber escrever, mas quando você ouve a palavra de Deus, ela fica gravada no seu coração. O Espírito Santo sempre vai te lembrar. Aleluia! Eu não sei ler, Senhor! Eu não sei escrever! Mas o Espírito Santo fala: eu sou a sua leitura.
Eu sou a sua escrita. Sou eu que te lembro das minhas palavras. Porque ele é o autor da Bíblia. Aleluia! Glória a Deus! O apóstolo Paulo disse: eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Ninguém ensinou a ele. O Espírito Santo ensinou a ele e ele ensinou a gente. Digo, o Espírito Santo me ensina e me lembra do que me ensinou. Aplauda Jesus por isso, irmão. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso consolador. O Espírito Santo é o nosso guia. Ele é o nosso consolador. É Ele que te guia, meu irmão. É Ele que te guia, minha irmã. Ele que te põe no caminho certo todos os dias. É Ele que te consola nos dias sombrios, nos dias de tempestade, nos dias difíceis. Sim ou não? Glória a Deus. Então diga, o Espírito Santo, diga forte, o Espírito Santo é o meu guia, é o meu consolador. Acabou. Ai de nós se não fosse o amigo Espírito Santo. Lembra de Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha, irmãos, o Espírito Santo nos dá poder para ser testemunha, para sermos testemunhas da palavra de Deus. Ele nos dá poder para pregar a palavra. Ele nos dá incentivo, Ele nos dá motivação para falar do amor de Cristo. Quantos têm vergonha de falar do amor de Cristo? Quem tem vergonha de falar do amor de Cristo, quem tem vergonha de falar de Jesus, não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo tem incentivo, tem motivação para falar do amor de Deus e para se apresentar. Eu sou uma testemunha de Cristo, porque Ele fez uma obra na minha vida. Ele não tem vergonha de falar que ama Jesus. Ele não tem vergonha de falar que Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia para nos salvar. Porque o Espírito Santo nos dá poder. Digo, o Espírito Santo me dá poder para testemunhar, para falar o amor de Cristo. Tem crente que não fala de Jesus. Me desculpe, mas você não tem o Espírito Santo. Você fala de novela, você fala de YouTube, você fala de Copa do Mundo, você fala de tudo. Mas você não tem coragem de falar de Jesus. Você não tem coragem de falar do amor de Deus. Se você não fala do amor de Deus, você tem vergonha de falar do amor de Deus, você tem vergonha de falar que é crente em Cristo, você não tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, ele tem poder, motivação para falar de Jesus. Sim ou não? Sim. Glória a Deus, aleluia. Tem gente, irmãos, que aceita até as pessoas falar mal de Jesus e fica quieto. Deus me livre se alguém falar mal da minha esposa. Acho que eu não converso com a pessoa mais. Se alguém falar mal das minhas filhas, dos meus filhos, acho que eu nem converso mais com a pessoa. Quanto mais de Jesus! Se falar do meu filho, eu viro um leão. Viro uma leão, mas quando fala mal de Jesus, você fica quieto. Por quê?
Está te faltando o Espírito Santo. Diga assim: venha sobre mim, Espírito Santo. Venha sobre mim, Espírito Me dá poder. Eu não quero ter vergonha de falar do teu amor e nem de falar que eu sou crente em Cristo Jesus. Isso aí. Aleluia. Ele nos dá poder para falar do Evangelho. Lê para mim agora Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha aí, irmãos. O Espírito Santo é nosso intercessor. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E quando nós estamos sem força para orar, missionário Maria José, quando nós estamos sem força para orar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo ora dentro de nós. Quando já ficou sem força para orar? Quando você está sem força para abrir a boca, para orar, para dobrar o joelho, aí vem aquele pensamento: meu Deus, me perdoa, meu Deus, me guarda, meu Deus, me dá força. É o Espírito Santo intercedendo dentro de você, pedindo a Deus por você. Você está fraco, não tem força para dobrar o joelho, para jejuar, está passando um momento difícil, dias difíceis, dias que te falta força. Mas quando você vai deitar, vem aquele pensamento: me perdoa, Senhor, por tudo. Senhor, me guarda. Senhor, eu quero voltar. Senhor, eu quero caminhar. Senhor, é o Espírito Santo intercedendo dentro de você ao Pai. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Eu entendi isso quando eu fiquei fraco, irmãos. Hoje eu sei que o Espírito Santo me ajudou. Aleluia. E tem ajudado muitas pessoas a permanecer no caminho do Senhor. Diga: dias difíceis sempre vêm. Quem nunca passou por dias difíceis aqui? Será que é só eu que passei? Quem já passou, levanta a mão por dias difíceis aqui. Quem já passou por dias difíceis? Mas hoje nós estamos aqui porque o Espírito Santo intercedeu por nós e Deus nos deu força para voltar, a caminhar, a buscar. Diga glória a Deus. Lê para mim Gálatas 5, 22, 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha só, vamos devagar. Começa aí pelo primeiro. O fruto do Espírito é? Vai. Caridade, Para. gozo. Fica aí, vamos devagar. Um dos frutos do Espírito é caridade. Sabe o que é caridade, Luiz? Amor. Caridade na Bíblia é amor. Quem coloca amor no nosso coração por Cristo e uns pelos outros é o Espírito Santo. O amor que sentimos na obra, o amor que sentimos pela palavra, o amor que sentimos um pelo outro, o amor que não nos deixa falar mal um do outro, que não nos deixa julgar um ao outro, que não nos deixa pôr defeito no outro. Esse amor é o fruto do Espírito Santo. Diga: se eu amo a Deus, é porque eu recebi esse amor do Espírito Santo. Olha para quem está do seu lado e diga: se eu te amo,
Se eu te amo, se eu te amo, é porque eu recebi esse amor do Espírito Santo. Aplauda Jesus! O amor é o fruto do Espírito Santo, o amor verdadeiro, o amor genuíno, é o fruto do Espírito Santo, o amor que nos faz suportar o outro, o amor que faz minha esposa me suportar, o amor que faz meus filhos me suportar, o amor que faz vocês me suportar. Ele vem do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia! Vai no segundo. Gozo, fala alto. Gozo. Sabe o que é gozo, irmão? Alegria. Se nós sentimos alegria como cristão, essa alegria vem do Espírito Santo. Diga, a minha alegria, ela vem do Espírito Santo. A nossa alegria não vem de novela, não vem de televisão, não vem de rádio, não vem de política, esquerda, direita. A nossa alegria não vem desse mundo, a nossa alegria vem do Espírito Santo. Diga, a minha alegria vem do Espírito Santo. Diga, a alegria que eu sinto em minha alma, ela vem do Espírito Santo. Segue, qual que é o outro? Paz. A paz é um fruto do Espírito Santo. Diga, se eu sinto paz aqui na casa de Deus, se eu sinto paz na minha casa, se eu sinto paz entre a minha família, se eu sinto paz no meu casamento, se eu sinto paz na minha vida, aonde eu estou, é porque ela vem do Espírito Santo. Essa paz que sentimos em nossa alma vem do Espírito Santo. Não tem aquele dia difícil? Hoje eu não vou no culto, não. Não é assim? Aí chega de noitinho, vai chegando o horário do culto, a gente sente aquela. Não é isso? E quando vê a gente está aqui na casa de Deus, sentir essa paz maravilhosa. Diga, essa paz que eu sinto em minha alma, ela vem do Espírito Santo. Ela é um fruto do Espírito Santo. E ninguém vai tirar isso de você. Aleluia. Qual que é o outro? Longanimidade. Longanimidade. Diga, se eu tenho longanimidade, é porque é um fruto do Espírito Santo. Longanimidade é paciência e ânimo. Você tem muita paciência comigo, minha esposa? É porque vem do Espírito Santo. Você tem muita paciência, irmão Angélica, irmão Marcos? É porque vem do Espírito Santo. Você tem muita paciência, minha irmã, com a sua família? Porque vem do Espírito Santo. Você tem muita paciência, irmão Luiz, e Maria Clara? Porque vem do Espírito Santo. Você tem muita paciência, Mariana, com seu pai? Tem? Porque vem do Espírito Santo. A paciência que nós temos, ela é um fruto do Espírito Santo. O ânimo que a gente tem é um fruto do Espírito Santo. Para estar aqui nessa campanha. Aleluia. Qual que é o outro fruto? Benignidade. Benignidade. Disposição para fazer o bem e tratar as pessoas com amor. Se nós temos disposição para fazer o bem, vontade de fazer o bem, é porque é um fruto do Espírito Santo. Se nós temos amor pelo próximo, um pelo outro, porque é um fruto do Espírito Santo. Diga, a benignidade é um fruto do Espírito Santo. Diga, eu tenho vontade de fazer o bem. Eu tenho amor pelo próximo, porque isso é um fruto do Espírito Santo. Qual que é o outro? Bondade. A bondade significa que você não vai ficar só na vontade. A bondade significa que você vai praticar a vontade de fazer o bem. A bondade
significa que você não vai só pensar em fazer o bem. A bondade significa que você vai fazer o bem, você vai agir, você vai tomar uma atitude para ajudar o próximo, para ajudar quem está do seu lado. Ajudar sem comentar. Porque hoje não é assim, a pessoa vai lá, dá uma cesta básica na casa do outro, quer filmar, quer mostrar no YouTube, quer mostrar na televisão. Não há bondade nisso, é interesse. Em ter seguidor público. Quem pratica a bondade, ele não quer que ninguém saiba. Ele faz para Deus. Ele faz porque é um fruto do Espírito Santo. Ele faz porque o Espírito Santo colocou no coração dele ou dela. Diga, bondade é agir, é ação, é praticar o bem e praticar o amor na vida das pessoas. Qual que é o outro? Fé. Aleluia. Diga, se eu tenho fé, é porque vem do Espírito Santo. Diga, se eu creio em Jesus Cristo, se eu creio na palavra, é porque vem do Espírito Santo. Diga, a minha crença é o fruto do Espírito Santo. Aleluia, aplauda Jesus por isso. A sua fé é o fruto do Espírito Santo. Qual é o outro? Mansidão. Significa ter tudo sob controle, domínio próprio, humildade e submissão a Deus. Diga, se eu sinto que está tudo sob controle da minha vida, se eu sinto que Deus está no controle, se eu tenho humildade e submissão a Deus, é porque vem do Espírito Santo. Aplauda o Espírito Santo, aleluia! Qual é o outro? Temperança significa controlar os próprios instintos. Você controla os seus instintos, os seus desejos. Você tem vontade de pecar, tem vontade de fazer uma coisa errada, tem vontade de praticar o erro, mas você se controla e não faz. Por quê? Diga, porque é um fruto do Espírito Santo. Diga, se eu tenho autocontrole e não pratico o pecado que eu quero praticar, é porque é um fruto do Espírito Santo. O autocontrole, o domínio próprio. É assim? Aleluia! O Espírito Santo nos concede domínio próprio, autocontrole e nos ajuda a não praticar o pecado. Aplauda Jesus por isso, aleluia. O próximo é, aleluia. Pode ler o próximo ali. 1 Coríntios 13:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha aí, irmãos. Diga. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo habita em mim. Diga, eu sou templo do Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Irmã Mariana, irmã Angélica, irmão Marcos, irmã, eu esqueci o nome. Abelina. Abelina. Irmã Abelina, irmã Mariana, irmã Luiz, missionária Maria José, todos que estão nos ouvindo. Diga, eu sou o templo do Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Que você é casa de Deus. Você é casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Olha que privilégio. Deus mora dentro de nós. Tem gente que se sente tão honrado, né? Quando conhece alguém importante. É assim? Tem gente que se sente tão honrado porque conheceu o presidente, conheceu alguém que tem uma importância na sociedade, mas ele não se sente honrado de saber que Deus mora dentro dele. E não sente essa honra
Você tem a honra de Deus morar dentro de você. Você tem a honra de ser tabernáculo de Deus. Você tem a honra de ser templo de Deus. Você tem a honra de ser lugar de adoração de Deus. Você tem a honra de ser a casa de Deus. Aleluia. Deus habita em nós. Deus, Ele mora dentro de nós. Olha que honra, irmãos. Olha que honra. Diga, Deus mora dentro de mim. Deus mora dentro de mim. Deus habita dentro de mim. Deus habita dentro de mim. Oh, glória a Deus, aleluia. Diga, eu tenho um amor voluntário por Deus. Tem um amor voluntário. Deus mora aqui Deus mora aqui. e não paga aluguel. Não paga. Mas por quê, irmão? Tem gente que quer cobrar aluguel de Deus. Tem gente que quer cobrar aluguel de Deus. Para Deus morar aqui, Deus tem que me dar isso. Para Deus morar aqui, Deus tem que me dar um carro. Deus tem que me dar uma casa. Deus tem que me dar uma vida melhor. Para Deus estar na minha vida, eu tenho que ter riqueza, tenho que ter bonança. Eles querem Deus como inquilino, querem que Deus pague para morar, mas bem-aventurado é aqueles que é casa de Deus e não cobra nada de Deus. Se tu fizer, Deus, tu continua morando aqui. Se não fizer, continua morando também. Aleluia. Se tu me abençoar, tu é morador aqui, Senhor. Mas se a bênção não chegar, tu continua sendo morador, porque esta casa é sua. Bate assim e fala, essa casa é sua. Foi o Senhor que fez essa casa. Foi o Senhor que criou essa casa. Essa casa é sua. Você pertence a Deus. Você é casa de Deus. E Deus mora aí sem pagar aluguel. Você não tem que barganhar com Deus. Diga, eu não barganho com Deus. Deus mora aqui porque eu sou dele. Ele me criou. Ele me fez. Essa casa é dele. Essa casa é dele. Tinha uma irmã que era membra do antigo ministério nosso. A irmã Ana Paula, né? É Ana Paula que ela chamava? A filha do irmão Mauro? Ana Paula. Ana Cláudia. Ela cantava, essa casa é sua. Essa casa é sua. Um hino lindo. Diga, essa casa é sua. Essa casa é sua. Oh, glória a Deus. Agora vamos para o último, né? Vamos encerrar. Aleluia. Salmo 51. Está com quem? A gente encerrar. Todos já leram, né? Sim. Então, Salmo 51, versículo 10, 11 e 12. Que a nossa irmã Angélica vai encerrar. Aleluia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e nem me retires do teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Olha aí, irmãos, o que o salmista Davi disse. Não retire de mim o teu Espírito Santo, me renova, me sustenta. O Espírito Santo é o nosso renovo. Aleluia. Digo, o Espírito Santo O Espírito Santo. é meu renovo. Ele que me renova. Diga, Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Me renova, me sustenta. A gente
pode perder tudo, irmão, menos a presença de Deus. Nunca queira perder a presença de Deus. Porque o homem sem a presença de Deus, uma mulher sem a presença de Deus, é um vazio sem fim. E se partir para a eternidade sem a presença de Deus, vai conhecer esse buraco sem Deus. Pergunta, pastor, que buraco é esse? Sem Deus. É o inferno. Já tem gente conhecendo o inferno em vida, porque esse buraco que a pessoa tem, que não é preenchido por Deus, a pessoa entra num colapso. Hoje tem muita gente que está suicidando. A vida perde sentido. A vida não tem sentido sem Deus, porque nós fomos criados para adorar a Deus, fomos criados para viver para Deus, fomos criados para ser casa de Deus. Diga, minha vida tem sentido, porque o Espírito Santo preencheu esse vazio. Aplauda Jesus! Primeiro ano da campanha, a chave da vitória, experiência com Deus. Vamos ficar por aqui. Aleluia. Todos de pé. Aleluia.